Olá pessoal, aqui quem fala é o Diego do canal Área 51. E antes de iniciar o vídeo de hoje eu gostaria de apresentar a vocês o game Togun. Togun é um RPG de ação dividido em capítulos que se passa no Brasil em um futuro próximo. Criados em laboratório, os Toguns são fruto de uma experiência genética que fugiu de seu laboratório. O game conta com 4 personagens jogáveis que possuem estilos de jogo diferentes, porém suas histórias são interligadas e suas escolhas durante o jogo afetarão o rumo da história e seu final. Togun conta com um sistema de criação de itens, roupas, armas e armaduras, possibilidade de usar veículos como motos e tanques de guerra, sistemas de relacionamentos e muito mais. Togun é um game 100% nacional e um diferencial é que ele foi feito por apenas uma única pessoa e estará disponível na Steam para venda a partir do dia 22 de fevereiro, segunda-feira agora. O link estará na descrição do vídeo. No dia 29 de dezembro de 1980, na cidade de Huffman, na região de Piney Woods, estado do Texas, Estados Unidos, Beth Cash, com então 51 anos, estava dirigindo seu carro pela estrada Farmington Market em direção a Dayton. No carro também estavam sua amiga Vicky Landrum, de então 57 anos, e o seu neto Colby, de 7 anos. O trio estava procurando por uma casa de bingo aberta, mas encontraram todos os estabelecimentos fechados devido ao período de férias. Eles então pararam em um restaurante próximo para jantar e depois continuaram sua viagem. Um pouco mais à frente, na estrada, eles avistaram uma luz ao longe. Não demorou muito para que essa luz se aproximasse um pouco mais, agora evidenciando se tratar de um objeto voando logo acima dos pinheiros. Em um primeiro momento, tanto Beth quanto Vicky imaginaram se tratar de um helicóptero ou um pequeno avião, pois existiam campos de aviação civil e militar naquela área. Porém, um pouco mais à frente, um enorme objeto voador em forma de diamante surgiu repentinamente logo à frente deles na estrada. O objeto foi descrito pelas testemunhas como um diamante de fogo, devido ao brilho que a nave emitia. Repentinamente, o objeto começou a emitir em intervalos regulares raios de chamas laranja-avermelhado em direção ao veículo. Ao mesmo tempo, um som de bip era audível enquanto a nave cuspia fogo. Beth, diante daquele fenômeno, parou o carro para evitar passar por baixo da nave que pairava sobre a estrada. Naquela época, final de dezembro, era frio e o aquecedor do carro estava ligado. Porém, com as chamas que o objeto emitia contra o carro, o interior do veículo se aqueceu, tornando ele extremamente quente. Beth obviamente desligou o aquecedor, mas foi obrigada a sair do veículo para poder suportar o calor. Vicky e Colby também saíram do carro. As 3 testemunhas, ao saírem do veículo, puderam ouvir um som semelhante a um rugido que vinha da nave. O trio ficou extremamente assustado com a visão e com o ataque do estranho objeto. Colby obviamente era o mais apavorado, por isso Vicky voltou ao carro para acalmar seu neto. Enquanto isso, Beth, ainda fora do veículo, observava aquele estranho fenômeno, pois apesar do medo, também havia uma certa fascinação pelo que estava vendo. De repente, vários helicópteros surgiram vindos de várias direções diferentes e começaram a cercar o OVNI. Beth sabia que não muito distante dali havia a base aérea de Arlington e imaginou que ali fosse a origem dos helicópteros. O objeto, ao ser cercado, ganhou altitude e iniciou uma fuga no sentido sudoeste, enquanto os helicópteros o perseguiam. Beth então resolveu voltar ao carro e sair dali.
Porém, quando tocou a maçaneta, ela estava extremamente quente, chegando ao ponto de queimar sua mão. Aos poucos, o metal esfriou e foi possível para ela abrir o veículo e seguir viagem com Vicky e Colby, que já estavam no carro. O calor na parte interna do veículo ainda era insuportável, mesmo que em pleno inverno. Beth então ligou o ar-condicionado a fim de resfriar o interior. Mais à frente, ao saírem da estrada Farmington Market e entrar na rodovia, o trio novamente observou o objeto e os helicópteros em sua perseguição. Foi neste momento que eles tiveram mais tempo para observar melhor e conseguiram contar pelo menos 23 helicópteros no encalço do OVNI. Entre eles, Beth ainda conseguiu identificar alguns CH-47 Chinook, um helicóptero militar que foi amplamente usado no Vietnã e no Iraque pelo exército dos Estados Unidos, e também um Bell UH-1, que é um helicóptero mais ágil e veloz que também foi amplamente utilizado no Vietnã. Ao chegarem em casa, o trio estava se sentindo muito mal e sua saúde só piorou nas horas seguintes. Beth apresentava bolhas de queimadura no pescoço e na cabeça. Seus olhos incharam de tal maneira que em poucas horas eles já estavam completamente fechados. Além disso, ela sofreu com fortes náuseas. Vicky e Colby estavam com sintomas muito semelhantes a Beth, porém um pouco menos severos. Beth permaneceu alguns dias na casa de Vicky e não demonstrou melhora, então todos os três foram ao hospital. Beth permaneceu cerca de 15 dias no hospital e foi constatado envenenamento por radiação. Com os dias, Beth começou a perder cabelo e seus olhos incharam ainda mais, fazendo com que ela não conseguisse nem ver por cerca de uma semana. Colby e Vicky também sofreram com perda de cabelo, porém novamente de forma muito menos severa. Os médicos informaram que o seu caso era potencialmente fatal e o tratamento foi longo e doloroso. Posteriormente, Beth começou a ter feridas na pele, perda de peso e foi diagnosticada com câncer de pele, que ela chegou a conseguir se curar. Devido à seriedade do incidente, bases aéreas locais foram questionadas, mas todas informaram que nenhum helicóptero havia partido de nenhum lugar próximo naquela noite. O major Tony Geishauser, do Fort Hood, em entrevista a um jornal local, disse que não conhecia nenhum lugar naquela região que possuísse tantos helicópteros e que não havia partido de nenhuma base próxima. O mais intrigante é que o major Tony ainda complementou, dizendo que a única forma de ter havido realmente uma frota gigantesca de helicópteros voando naquela região seria se houvesse algo super secreto, e neste caso ele não saberia de nada. Outro fato intrigante deste incidente é que o asfalto onde estava o carro de Beth ficou seriamente danificado e o conserto foi realizado rapidamente, muito mais rápido do que os padrões normais. Beth, Vicky e Colby eram pessoas extremamente religiosas e em nenhum momento vincularam o que viram a uma nave alienígena. Em um primeiro momento, eles pensaram se tratar do fim do mundo e depois se convenceram de que era alguma nave experimental do governo americano. Por isso, em 1981, o trio entrou com um processo contra o governo por danos médicos causados por um artefato experimental dos militares. Porém, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos negou as acusações e as 3 vítimas não receberam compensações. Posteriormente, outras testemunhas do incidente surgiram, entre elas um policial que estava de folga na cidade de Dayton, no Texas, juntamente com sua esposa, que viu vários helicópteros CH-47 sobrevoando aquela área naquela noite. Uma outra testemunha na cidade de Crosby, também no Texas, viu vários helicópteros sobrevoando a cidade viajando justamente em direção a Huffman. Uma terceira testemunha, Jerry McDonald, um trabalhador de um campo petrolífero de Dayton, também viu naquela noite um enorme objeto sobrevoar sua casa.
O objeto, segundo ele, tinha o formato de diamante e lançava chamas azuis na parte de trás, além de emitir 2 luzes vermelhas nas pontas e uma luz vermelha no centro. Ainda em 1981, mais precisamente em abril, uma exibição pública do Exército na cidade de Dayton deu a oportunidade para que moradores pudessem ver de perto um helicóptero CH-47 e inclusive entrar nele. Na intenção de tirar o trauma que Colby havia adquirido por helicópteros após um incidente, Vicky o levou para ver de perto a aeronave. Eles aguardaram na fila e quando chegou na sua vez, enquanto Colby estava dentro do helicóptero vendo o maquinário e recebendo a atenção de um militar, Vicky comentou sobre o incidente e um piloto afirmou que naquele dia estava sobrevoando a região com aquele helicóptero após uma chamada para verificar um OVNI que estaria com problemas perto de Huffman. Além de Vicky, outra testemunha que estava na fila também ouviu a afirmação do piloto. Após Vicky se identificar como uma das vítimas daquele caso, o piloto se calou e Vicky e Colby foram retirados do local. Ufólogos do grupo UFO Visit chegaram a conseguir identificar o piloto, mas não revelaram sua identidade por uma questão de sigilo e respeito à testemunha. Apesar disso, o piloto disse que sabia do incidente em Huffman, mas negou que tenha estado lá naquela noite e não quis comentar o assunto, informando que não sabia mais nada além do que havia dito. Betty Cash, que era uma empresária na sua cidade, teve tantos problemas de saúde após o incidente que acabou fechando seus negócios e nunca mais conseguiu trabalhar. Ela foi internada diversas vezes, teve câncer que posteriormente conseguiu se curar, mas com uma saúde muito frágil. Em 1998 sofreu um derrame. Após ser hospitalizada, Betty veio a falecer exatamente no dia 29 de dezembro de 1998, exatamente 18 anos após o incidente ufológico. Vicky e Colby também sofreram durante algum tempo com problemas de saúde, mas ficaram bem. Betty foi a mais atingida, muito provavelmente por ter ficado do lado de fora do veículo enquanto Vicky e Colby entraram no carro durante o fenômeno. Neste caso, temos um incidente ufológico que trouxe graves consequências para as testemunhas. O formato do objeto é raro de ser relatado, mas não é o único incidente, pois outros casos também já relataram naves em formatos muito parecidos. Se levarmos em consideração o que o piloto supostamente confessou para Vicky, então a nave estava com problemas e não necessariamente estava tentando atacar o carro do trio. Apesar de não descartarmos, é claro, esta possibilidade. Através do diagnóstico médico, podemos concluir que a nave estava emitindo radiação no veículo. Mas considerando que isso pode ter sido sim um ataque, por que um objeto que provavelmente é alienígena devido ao seu formato iria atacar um carro no meio da estrada? De qualquer forma, o incidente foi irreal, tanto por contar com 3 testemunhas diferentes, como também pelas consequências que acabaram ceifando a vida de uma das testemunhas. Além, é claro, do depoimento de outras pessoas que viram helicópteros na área e também uma delas que viu o objeto sobrevoar a região. Se outras pessoas viram os helicópteros e os militares afirmam categoricamente de que nenhum helicóptero levantou voo naquela noite, então há um claro acobertamento do ocorrido. Betty, Vicky e Colby foram, até onde se sabe, as únicas pessoas até hoje que processaram o governo dos Estados Unidos por ferimentos causados por OVNIs. E isso é um outro fator que contribui para a credibilidade do caso, já que as testemunhas não acreditavam que o fenômeno era alienígena e estavam convencidas de que os responsáveis eram os militares. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.